No vídeo de hoje eu trouxe uma lista de 10 animais que você não deveria ter dentro do seu aquário se você é um aquarista que de fato se preocupa com a natureza. Então antes de começar esse vídeo já deixa o like e se inscreve no nosso canal, porque mais da metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos não estão inscritas. Então vamos lá pessoal, por favor, dá aquela força pra gente, se inscreve aqui embaixo e fique por dentro de todas as novidades. Sempre quando sair vídeo novo você vai ser notificado, beleza? Então é isso aí, bora lá rodar essa vinheta e começar o vídeo. Bom pessoal, então antes da gente começar de fato, vamos estabelecer aqui algumas premissas, alguns pontos iniciais que são fundamentais para que não haja nenhum mal entendido nessa história toda, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o título do vídeo é justamente 10 animais que você não deveria ter. Mas a realidade, pessoal, é que quem sou eu para falar o que você deveria ou não deveria ter aí na sua casa, Então, primeira coisa, esse vídeo não é um vídeo moralista que está aqui para falar o que você realmente tem ou não tem que fazer. Então tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje é baseado na minha opinião, tá bom? A partir de experiências que eu já tive ao longo de 13 anos aí de aquarismo marinho, experiências práticas, experiências teóricas, experiências dentro de laboratório, estudos que eu já li, que eu já fui atrás de entender, informações que eu fui buscar, enfim. É um compilado aí de várias coisas, que eu fui agregando de conhecimento ao longo desse tempo e que me fizeram ter esta opinião que eu estou trazendo para vocês hoje, tá bom? Então isso é muito importante deixar claro. Eu não estou aqui para ficar brigando, discutindo, apontando o dedo para ninguém. Eu estou aqui justamente com o objetivo de informar os aquaristas, porque eu mesmo já tive na posição de muitos de vocês, onde a gente fica refém de uma loja ou fica refém de informações aleatórias da internet ou do grupo de WhatsApp e muitas vezes acaba comprando esses animais que estão na lista que eu vou trazer para vocês e quase que 90%, se não mais das vezes, esses animais acabam morrendo na mão do aquarista em um curto período de tempo. E se eu soubesse dessas informações, se eu tivesse tido essas experiências antes, ou se eu tivesse alguém para me avisar, para me contar, para me mostrar essas coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, sem dúvida eu teria poupado muito dinheiro e evitado matar muito animal, tá? Então, o vídeo de hoje realmente é justamente para trazer para vocês experiências, conhecimentos que eu já tive ao longo desse tempo, para que a partir deles vocês possam tomar suas próprias conclusões e, se Deus quiser, evitar perder mais animais, tá bom? E como eu disse no começo do vídeo, essa lista são 10 animais que, na minha opinião, qualquer aquarista que está realmente preocupado com a natureza, que se preocupa com os recifes de corais, que se preocupa com os animais de modo geral, com a vida deles, com o bem-estar deles, se você se encaixa nesse tipo de aquarista, sem dúvida, essa lista é para você. Agora, se você realmente não está nem se importando se o seu animal vai morrer, se você tem dinheiro para ir lá comprar outro e não se importa com isso, talvez esse vídeo não seja para você, você pode ficar à vontade para sair já agora, porque a partir desse momento vamos começar a nossa lista de top 10 animais que você não deveria ter no seu aquário se você realmente se preocupa com a natureza. Em primeiro lugar da nossa lista está aí um animal que eu acho que vai acabar com o sonho de muita gente, São as estrelas do mar, pessoal. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do porquê que vocês não deveriam ter uma estrela do mar, se vocês realmente estão preocupados com elas, Primeira coisa é o seguinte, a gente entender que existem algumas espécies de estrelas do mar nacionais, que são literalmente proibidas, tá bom? Então, por lei, as estrelas do mar que são brasileiras, são espécies nacionais, elas não podem ser coletadas, comercializadas ou mantidas em aquários, tá bom? Então, primeira coisa que é importante deixar muito claro, E essa lei, ela se aplica, na verdade, a todos os equinodermos nacionais. O que isso quer dizer? Estrela do mar, ouriço, pepino, todos esses animais, quando estão em território nacionais, têm a sua coleta e comercialização proibida, tá? Então é ilegal você ter um animal desse nacional no seu aquário. Então começa por aí, que não é nem se você está preocupado ou não com aquele animal, mas sim se você está preocupado, com a lei, beleza? E além dessas espécies nacionais que são proibidas, a maioria das espécies que a gente conhece no nosso mercado de estrelas que são importadas, infelizmente, não tem uma taxa de sobrevivência muito boa nos aquários, tá? Eu diria que se tivesse que fazer uma aposta, provavelmente nem 10% das estrelas que são importadas para o Brasil sobrevivem mais de 6 meses dentro do aquário do aquarista, tá bom? E isso justamente acontece porque a gente não sabe até hoje
do que se alimentam essas estrelas, tá? Nem a própria ciência descobriu ainda o que cada espécie de estrela precisa para se alimentar e se manter saudável. Então, justamente, isso é uma dificuldade enorme para todos os aquaristas que muitas vezes só compram aquela estrela, né? Mesmo com um aquário mais antigo, mais maturado, jogam a estrela à mercê dos ventos ali no aquário, rezando para que aquele aquário dele tenha o alimento necessário para aquela estrela, e talvez no começo possa até ter, pode ser que realmente você tenha ali o que ela precisa para sobreviver, mas a tendência que a gente vê é justamente ao longo dos meses, aquela comida acabar, aquele alimento terminar, e a sua estrela começar a definhar, e aos poucos ela ir encolhendo e se consumindo, até que ela derrete e desaparece do seu aquário, né? Então muitas vezes o cara compra uma estrela, mantém ela por uns 3, 4 meses ali, acha que, pô, mandou muito bem, tá tudo certo, né? Aí, conseguiu atingir um sistema legal ali para aquele animal, só que na verdade ele não percebe que a cada semana que passa aquele bicho está cada vez menor, chega um ponto onde ele desaparece e acaba morrendo de inanição dentro do seu aquário, né? Então esse sem dúvida é o maior problema de manutenção das estrelas, é a alimentação, tá? Então realmente é uma dificuldade muito grande, sem dúvida é um animal que por sobreviver muito pouco, né, por ter uma taxa de mortalidade enorme nos aquários, eu acho que se você está realmente preocupado com a natureza, você não deveria estar adquirindo esses animais, justamente porque eles estão vindo do ambiente natural, isso está exercendo um impacto, uma pressão no ecossistema de Recife de coral, o que por consequência está fazendo com que os aquaristas alimentem a destruição do Recife, né? Então, muito importante, pessoal, evitem as estrelas do mar, e deixando claro que se eventualmente você quiser optar por alguma estrela, acho que a estrela hoje que a gente tem uma taxa maior de sucesso dos aquários são aquelas estrelas Sand Clear, né? Justamente porque são estrelas que habitam o substrato, né? Forrageiam ali o substrato, então muito provavelmente o alimento delas está ali, né? Em decomposição ou se desenvolvendo no substrato do seu aquário, por muitas vezes isso permite que ela tenha uma alimentação mais constante, mais longeva, mas mesmo assim é um animal que não tende a viver muitos anos aí nos aquários dos aquaristas, tá bom? Importante também reparar que tem algumas estrelas que comem corais, como as estrelas shock ship, então é importante evitá-las também se você tem um aquário aí, né, de corais, beleza? Para um aquário fish only, talvez ela possa até ser uma boa opção, porque como ela se alimenta de corais, a gente sabe que pelo menos isso elas comem, né? Número 2 da nossa lista são os pepinos do mar. Como eu falei, pepino do mar é um equinodermo, então qualquer pepino do mar nacional é proibido, é ilegal. Isso posto, vamos seguir então para os pepinos importados, beleza? Então, quando a gente fala de pepino do mar, basicamente a gente tem dois tipos, tá? Generalizando aqui, a gente tem dois tipos de pepinos do mar. Os pepinos do mar que são filtrantes, né, filtradores, e os pepinos do mar que são detritívoros, tá? Qual que é a diferença? Bom, pepinos do mar filtrantes são aqueles pepinos que eles ficam geralmente nas rochas ou no vidro, eles têm aquelas cerdas, né, aquelas brânquias que ficam ali expostas para fora deles, e eles ficam o dia inteiro ali capturando alimento na coluna d'água, filtrando aquela comida ali, né, e se alimentando o dia inteiro dessa maneira, beleza? Os pepinos do mar detritívoros, eles vão justamente trabalhar ali a limpeza do substrato, né? Eles vão comer o substrato, limpar eles ali internamente e fazer o cocô, né, cagar de volta a areia limpa, tá? Então, são esses dois tipos principais, tá, de pepinos do mar que a gente tem hoje aí no nosso mercado, beleza? Dito isso, para mim, os pepinos do mar que são os filtrantes são de longe os maiores problemas. Por quê? Porque dentro desse grupo a gente tem o famoso Sea Apple, né? Sea Apple é esse pepino do mar lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aí nas imagens, né? Realmente um animal fantástico, um visual muito exótico, diferente de tudo que a gente conhece, mas é um animal que não sobrevive muito tempo num aquário, e além de não sobreviver por muito tempo, quando ele morre, ele pode soltar uma toxina na água do seu aquário, que vai matar literalmente todos os seus peixes e todos os seus corais, galera. Então, se você não quer ter uma surpresa indesejada de acordar um dia na sua casa e o seu pepino do mar ter matado o seu aquário inteiro, evite colocar esses animais dentro do seu aquário, tá bom? Até porque justamente é um animal que é lindo, bacana, legal, mas que tem um risco, né, embutido, que não vale a pena, né? A conta não fecha muito. Além do Sea Apple, a gente tem também outros filtrantes também, né? Aqueles mais rosinhas, amarelos, que também tendem a não sobreviver muito, mas geralmente, né, eles não liberam essa toxina tão forte quanto o Sea Apple, não tendem a matar todo o seu aquário, mas sem dúvida são animais que não sobrevivem por muito tempo num reef, tá bom? Os pepinos detritívoros, eles também podem liberar eventuais toxinas, né? Quando eles morrem, eles podem apodrecer ali no seu aquário e gerar um problema enorme, porque geralmente eles ficam bem grandes, né? Então imagina aquele animal enorme se decompondo no seu aquário, podre ali, isso sem dúvida vai gerar problemas, e é um animal realmente que não tem uma taxa de sobrevida tão longa assim, tá bom? Os detritívoros podem acabar sobrevivendo um pouco mais,
né? Tem gente aí que eventualmente pode ter experiências mais longas com esses animais, mas a regra é ele morrer cedo, tá bom? Então, se você tem experiências diferentes com os pepinos, bota aqui nos comentários. Se você já teve um Seattle, eventualmente passou por esse problema, coloca aqui nos comentários também. Em terceiro lugar, nós temos os polvos, galera. É isso aí. Não é um animal tão comum de nós vermos nos aquários, né? Não é um animal tão comum de ver para vender nas lojas, porém, vira e mexe aparece por aí, né? Alguns polvos à venda. E eu acho muito importante trazer aqui essa informação para os aquaristas mais desavisados, né? Que justamente polvo não é um animal de aquário. Tá? Deixando isso muito claro, galera. Por quê? Primeiro que o polvo é um animal muito inteligente, muito. Né? Ele tem capacidades de raciocínio, capacidades locomotoras muito diferenciadas, né? E é um animal que ele vai fugir do seu aquário, tá? Ele vai arranjar um jeito. Então, geralmente, o polvo ele tem que estar num aquário totalmente lacrado, fechado, e mesmo assim, às vezes eles conseguem encontrar maneiras de escapar daquele aquário, né? Porque qualquer frestinha, qualquer buraquinho que passe a boca daquele polvo, ele consegue apertar todo o resto do corpo dele para passar por aquele buraco, né? Então é um animal realmente fujão que você não quer ter no seu aquário, né? Comprar, colocar ali no seu reef e dormir, acordar no dia seguinte, chegar na sala e ter um polvo ali no seu sofá assistindo TV, né? Então ninguém quer ter essa surpresa. É um animal que dá trabalho, é um animal que você precisa ser especialista para cuidar dele, para manter ele com saúde. E além de tudo isso, é um animal que vive muito pouco. Os polvos tendem a ter um ciclo de vida de 2 anos, mais ou menos. Então, você vai comprar um animal que foi coletado da natureza, que você nem sabe quanto tempo tem já vivo. Então, pode ser que ele tenha 1 ano, pode ser que ele tenha 1 ano e 8 meses, pode ser que ele seja jovem, mas você não sabe. Aquele animal vai viver no máximo aí 2 anos na sua casa e vai morrer depois disso, né? Então, para que tirar esse animal da natureza? Um animal tão importante para o ecossistema dos recifes de corais, né? Então, além de você evitar essa dor de cabeça, essa surpresa e, sem dúvida, uma bronca gigante da sua mulher, se ela encontrar um polvo andando na sala, né? Não tem porquê ter um animal que vai viver tão pouco, né? Então, por favor, se vocês estão preocupados aí com os recifes de corais, com os animais, evitem de comprar os polvos, por favor. Então vamos lá pro número 4 dessa lista, que são as anêmonas. Mas calma, pessoal. Não tô falando da sua anêmona BBT, da sua anêmona rockflower, mini carpet, não é isso. Calma lá. Existem muitas espécies diferentes de anêmonas. Algumas, sem dúvida, são muito bem adaptáveis aos nossos aquários, algumas são super cultiváveis, né? Então a gente não precisa nem ficar coletando elas na natureza. Então tem algumas espécies de anêmonas, como as BBTs, né? As rockflower, as mini carpet, que eu recomendo fortemente para os aquaristas, tá? Com exceção da rockflower, que não é cultivada, todas as outras podem ser cultivadas, tá? E todas essas 3 espécies têm ótimas taxas de sobrevivência dentro de um aquário. Então, sem dúvida, é um animal aí queridinho dos aquaristas, né? Quem não gosta de ter uma anêmona, né, BBT linda ali para os seus peixes palhaços? Então, não se preocupem, não é desses animais que eu estou falando. Estou falando, sim, das anêmonas como anêmonas haitianas, anêmonas sebae, anêmonas long tentacle, tá? Que são anêmonas que tendem a sobreviver muito pouco no seu aquário, tá? Muitas dessas anêmonas a gente vê, inclusive, quando chega, né, nas importadoras, aquelas anêmonas brancas, fluorescentes, absurdas, algumas até com tons amarelados no centro, né? E aí, sinto informar aí os aquaristas mais inexperientes, mas essas anêmonas aí, primeiro, para ela chegar branca desse jeito, ela está branqueada. É uma anêmona que está à beira da morte. Ela perdeu ali as suas zooxantelas, está sofrendo, né, morrendo de fome, só que ela fica bonita, né? Fica aquele branco diferenciado, que é uma cor que a gente não vê nos corais, né? Justamente não vê porque um coral saudável não tem essa cor, né? Então, quando você vê uma anêmona branca de pontinha roxa, de pontinha azul, né? Uma anêmona amarelada, assim, quase que azeda, né? Cara, aquilo ali é fake, aquilo ali é BO. Porque aquela anêmona não só, né, está perdendo zooxantela, está quase morta, como muitas vezes o pessoal injeta corante dentro delas. Então essa cor amarelada, fluorescente, que vocês muitas vezes podem acabar vendo em algumas anêmonas dessas, realmente foi posta ali artificialmente, né? Não é uma cor original. E sem dúvida aquilo vai contribuir ainda mais para acelerar a morte daquele animal dentro do seu aquário, né? Porque você vai lá injetar um corante num bicho, é uma coisa bizarra, né? Então, evite esse tipo de problema, tá? Evite comprar esses animais, porque realmente eles sobrevivem muito pouco, já chegam deteriorados com essa falta de zooxantela e são vendidos como uma coisa, uau, mega especial, só que na verdade aquilo ali é praticamente um defunto, tá bom? Então, tomem muito cuidado, tá? Com esses bichos, porque também são animais que andam, que queimam os corais e que também, quando eles morrem, eles acabam apodrecendo na água do seu aquário. E se você tiver um aquário pequeno, com uma anêmona muito grande que está morrendo ali dentro, você provavelmente vai perder todo o seu aquário também, tá? Então, evitem. Anêmonas carpet daquelas grandes, normais,
elas podem até sobreviver um pouco mais, só que é difícil ter um aquário adequado para elas, tá bom? A mesma coisa as Ritteri, tem gente que tem experiências positivas aí, consegue manter, mas é a exceção. A regra realmente é, para essas anêmonas também, é o cara acabar perdendo a anêmona, ela morrer no aquário, sair andando, queimando todos os corais. Então evitem, se você quiser ter uma anêmona, busque as anêmonas da espécie que eu comentei ali no começo do vídeo, que são realmente as mais adequadas para um aquário. Bom, pessoal, número 5, e essa também vai gerar uma certa polêmica aí entre os lojistas e aquaristas, mas preciso trazer agora para vocês, no número 5 da nossa lista, um peixe chamado Zanclus. Pessoal, sinto muito, você que tem o sonho de ter uns Zanclus, né, aí no seu aquário, manter esse animal maravilhoso, infelizmente é aquela regra, né, que a gente está trazendo para quase todos os outros animais. Nem 10% desses bichos, e 10% eu estou sendo bem generoso, tá? Acho que os Zanclus, provavelmente nem uns 2% dos Zanclus que são importados para o Brasil sobrevivem por mais de 1 ano, 6 meses no aquário dos aquaristas, tá, pessoal? E por que isso? Porque assim como as estrelas, né, os Zanclus ele tem uma dificuldade muito grande de alimentação. É um bicho que é difícil de aceitar ração, embora muitos possam até aceitar, né? Mas a questão é que não adianta nada você ter uns Zanclus comendo ração. Por quê? Porque ele pode até estar se alimentando, né, se nutrindo de certa forma daquele alimento, daquela ração que você está oferecendo. Porém, né, os Zanclus, como alguns outros peixes que a gente conhece por aí, eles precisam se alimentar também de esponjas, pessoal. Por quê? Porque a esponja tem algumas propriedades, né, sílica e outros componentes ali, que são importantes para absorção de nutrientes no estômago, né, no intestino desses peixes. Então, se você tiver uns Zanclus comendo ração, sem estar comendo as esponjas, né, esses alimentos naturais que ele precisa, ele não vai estar absorvendo os nutrientes daquela ração de maneira apropriada, né? E o que acontece muitas vezes é que o aquarista até pode ter umas esponjas no aquário, mas os Zanclus vai lá e detona elas rapidinho, acaba com elas, e depois daquele estoque de esponja acaba, e aquele animal, mesmo às vezes se alimentando de ração, o que é raro, mas pode acontecer, mas mesmo ele comendo a ração, ele acaba se desnutrindo, né, ficando aí magro, entrando em inanição e morrendo aí na maioria dos aquários em menos de 6 meses aí, né? Sem dúvida é um animal que dura muito pouco, infelizmente, tá? Então, de novo, se você é um aquarista que está preocupado com os recifes de corais, que está preocupado com a natureza, com o futuro desses animais, para de incentivar a comercialização, para de comprar esses tipos de animais, porque você só vai estar perdurando, né, uma cultura que é justamente o oposto da cultura que a gente quer fomentar aqui na Coralcultura, né? Que você vai estar apoiando uma cultura de morte, né, de depreciação, né, de predação do ambiente natural e de predação desses animais que poderiam estar aí vivos, maravilhosos e felizes no ambiente natural, né? Porque eu não vou ser hipócrita aqui e falar, nossa, você não pode pegar nenhum animal da natureza, é proibido você ter qualquer animal coletado, se você se importa, porque seria hipócrita. Vocês podem estar vendo aqui em volta, eu tenho peixes coletados aqui na Coralcultura, eu tenho algueiros, tenho tangues que infelizmente ainda não são criados, né? Mas você que é aquarista, que sabe, a partir desse vídeo, você já vai saber que essas espécies que eu estou trazendo, elas vão morrer no seu aquário muito rápido, elas não vão ter uma vida legal, elas não vão ter uma qualidade decente, né, dentro do seu reef. Elas vão perdurar por muito pouco tempo, muito menos tempo do que elas poderiam estar vivendo na natureza. A partir do momento que você, como aquarista, sabe dessas informações, cabe também a você parar de comprar esses animais e começar a mudar um pouquinho a mentalidade. Porque enquanto os aquaristas não mudarem a mentalidade, não pararem de comprar esses animais, a gente vai continuar tendo lojistas vendendo esses animais. Então, a mudança começa aí dentro da sua casa, aí a partir de você, que está aí no hobby com o seu aquarinho aí dentro de casa, beleza? Então vamos lá para o próximo item dessa lista, que também é um peixe que vai gerar muita polêmica, mas que também tem os mesmos problemas praticamente dos Zanclus, que é o mandarim. Então é isso aí, pessoal. Número 6 da nossa lista, o peixe mandarim. Então vamos falar um pouquinho dele, né? Bom, na minha opinião, o peixe mais bonito de todos, né? Que animal maravilhoso, lindo, fantástico. Realmente, assim, mandarim é um animal diferenciado, né? Porém, é um animal que tem uma dificuldade enorme na alimentação também. É um peixe que depende exclusivamente quase que de microvida, né? Então animais como copépodes, fotíferos, anfípodes, ele vai comer todos esses animaizinhos que estão no aquário, né? Só que o problema é que ele come muito esses animais. Ele fica o dia inteiro comendo esses bichos. E o que acontece na maioria das vezes é que o aquarista não tem, né, uma carga biológica, uma carga de microvida suficiente para aquele animal, né, se manter naquele sistema. Muitas vezes o que acontece, o cara compra um mandarim, joga no aquário
e ao longo de alguns meses, né, por mais que o mandarim já pode ter chegado gordinho, saudável, aquele animal vai emagrecendo, vai ficando com a barriga cada vez mais fina, passando fome, até o momento que ele morre. Em poucos meses no aquário ali, ele acaba indo embora. Então, quando você quiser ter um mandarim, tem algumas dicas que a gente pode tentar trabalhar melhor aqui para tentar aumentar essa taxa de sucesso, tá? Mas é um bicho que, justamente porque provavelmente nem 2% dos mandarins selvagens sobrevivem por mais de 6 meses nos aquários, eu não acho que deva ser um bicho que deva ser estimulado a manutenção dele. Mas se você já tem ou quer ter um, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa treinar o seu mandarim para comer ração. Mandarim sem comer ração não adianta, ele vai morrer, não tem jeito, tá? Claro que tem algumas exceções, aquários enormes que tem muita microvida, enfim, vocês sabem, eu tô aqui generalizando, trazendo a regra, mas toda regra tem exceção, né? Então, é um peixe justamente que você precisa treinar antes de botar no aquário. Eu sugiro que você treine ele a comer ração, que isso vai facilitar a sua vida. Mesmo ele comendo ração, ele é um peixe meio tonto, meio lerdo, então você tem que reparar quando jogar a ração, se a ração tá chegando até ele, se ele tá conseguindo se alimentar, senão, né, ele não vai estar se nutrindo direito. Outro ponto fundamental é, se você quer ter mandarim no seu aquário, você não pode ter peixes como os wrasse, tá? Melanurus, Sixline, Yellowcoris, não dá, é incompatível você ter um mandarim e um wrasse no mesmo aquário. Por quê? Porque os wrasses, eles também comem muita microvida, muita. E eles são peixes muito mais ágeis que os mandarins. Então, eles ficam o dia inteiro comendo muita microvida. E eles acabam competindo com os mandarins dentro do aquário. E eles são predadores muito mais eficientes que um mandarim, né? Então, o que acontece muitas vezes é que você pode até ter um aquário cheio de microvida, mas quando você bota ali o mandarim para comer, né, e você tem ali um wrasse, provavelmente aquela microvida vai acabar muito rápido, né? Então, os wrasses acabam que atrapalham aí a vida do mandarim dentro de um aquário, tá? E uma última informação, é claro, se você quer ter um mandarim, opte por um mandarim criado pela Biomarine, né? Porque se a gente tem hoje na opção no mercado de ter uma espécie de peixe cultivada ao invés de coletada, eu não vejo razão para a gente continuar comprando essas coletadas, tá bom? Então pega lá um peixinho da Biomarine, muitas vezes ele vem pequenininho, tá acostumado a comer ração, então eu sugiro que você bote ele numa criadeirinha antes, alimente ele bastante com ração, até ele crescer um pouquinho mais, se você tiver um aquário maior, né, principalmente, e aí depois você solta ele ali no seu reef, tá bom? Sempre observando e tentando jogar ração para ele. Bom, número 7 da nossa lista também é um animal que muitos desejam, né, muitos sonham, que são os boxfish. E bom, quem nunca quis ter um boxfish, né, amarelinho, bonitinho, aquelas pintinhas pretas, o bichinho bonito, né, fofinho, delicado, diferente, né, um tamanho e um formato bem exóticos, né? Porém, os boxfish é capaz de produzir toxinas, né? E o problema do boxfish, que é justamente por isso que ele está nessa lista, é que ele é um peixe que, quando ele está muito estressado ou quando ele vai morrer, né, quando acontece alguma coisa bem extrema assim com ele é capaz de liberar uma toxina que vai matar todos os peixes do seu aquário. Então, caramba, né, pessoal? Tem algumas coisas que não faz sentido, né? Por quê? Porque os aquaristas continuam comprando um peixe que tem o potencial de matar o seu aquário inteiro. Não faz sentido. Então, se você não sabia disso, se você não tinha essa informação, por favor, a partir de agora comece a pensar sobre isso também, porque é um animal que apresenta um risco enorme aí pro seu aquário, tá bom? Então, e também, né, essa é a grande ideia desse vídeo. É para você que não tinha essas informações agora ter, e a partir disso você tomar suas atitudes, tomar suas decisões e tirar suas próprias conclusões, tá bom? Agora, número 8, para mim, sem dúvida, esse, quando a gente fala em termos ambientais, em termos ecológicos, esse, sem dúvida, para mim, é o item mais importante da nossa lista, tá? Em 8º lugar, nós temos os cleaners, tá? E quando eu falo cleaners, os limpadores, né, eu me refiro tanto ao cleaner wrasse quanto ao camarão cleaner, tá bom? E por quê? Porque que ecologicamente é quase que um pecado, né? Assim, devia ser um crime enorme nós retirarmos animais cleaners da natureza. Bom, seguinte, como o próprio nome já diz, um cleaner, né? Vou dar um exemplo aqui do cleaner wrasse, né? Ele é um peixe limpador que basicamente ele passa a vida inteira limpando e ajudando os outros peixes do Recife. Então, basicamente, esse peixe, ele é um médico, né? Ele é o cirurgião ali dos peixes, onde ele fica justamente, né, numa área que a gente chama de estação de limpeza, que é um ambiente onde esses animais estão, dentro do Recife de coral, e ao longo do dia inteiro, de inúmeras, diferentes espécies de peixes, desde wrasses, tangues, papagaios, budiões, garopas, nossa, muitos peixes diferentes passam na estação de limpeza para serem limpos pelos cleaners ou pelos camarão cleaner. E justamente, né, um peixe como o cleaner wrasse, tem estudos que comprovam, eu vou arredondar aqui os números, tá, porque eu não lembro de cabeça, mas eu vou deixar aqui as imagens dos estudos.
Tem estudos que comprovam que um peixe de cleaner wrasse, ele é capaz de comer, se não me engano, mais de 1000 parasitas em um único dia, tá? Ele é capaz de atender, se não me engano, cerca de 300 peixes em 24 horas. Olha que coisa bizarra, né? Um único peixe ajuda centenas de animais, tirando milhares de parasitas em 24 horas. Imagina o impacto que um animal como esse tem, né, no ambiente natural. E agora você imagina o impacto que retirar esses animais do recife de coral pode ter, né? Então tem outros estudos também que comprovam que o recife de coral, onde há a coleta desses peixes, a gente tem uma diminuição da biodiversidade de espécies de peixes no recife de coral. Ou seja, quanto menos cleaner wrasse, menos diversidade de peixes a gente vai ter no recife. Olha essa relação direta com a sustentabilidade, com a manutenção da vida no recife de coral. Sabendo disso, de verdade, você que é aquarista, tem ainda coragem de querer ter um peixe desse? Faz sentido isso para você? Eu não sei, vocês me digam aí nos comentários, tá? E aí você pode até estar pensando, pô, Lipe, mas como assim? O cleaner wrasse, ele limpa os peixes lá na natureza? Caramba, eu vou botar ele no meu aquário, aí não vou ter mais problema de ictio. Não é bem assim, né, pessoal? Porque, óbvio que o cleaner wrasse ele vai limpar esses peixes, por exemplo, na natureza, ele não vai impedir 100% dos parasitas daquele peixe, porque está no ambiente natural, né? Não dá para controlar. O que ele faz é justamente ajudar, aliviar, né? Salvar de algumas infecções muito agudas alguns peixes que precisam ali, né, daquela ajuda pontual, né? Então, no seu aquário não vai adiantar de nada você colocar um cleaner wrasse. Ele não vai evitar o ictio, ele não vai comer o ictio do seu aquário, não vai comer o odídio. Ele não vai resolver esse problema para você, tá? Não vai. Porque num sistema fechado, o ciclo de vida do parasita é outro, ele se reproduz de outra maneira, né, muito mais rápida, né, ele atinge os peixes de maneira muito mais fácil. Então tudo, e o próprio cleaner wrasse pode pegar o ictio e acabar morrendo de ictio, né? Então assim, não se iludam, não achem que esse animal vai ser uma solução para o seu aquário, não vai. Ele é uma solução para os recifes de corais e ele deve ser mantido lá dentro, tá bom? Tanto o cleaner wrasse quanto o camarão cleaner, beleza? E o número 9 da nossa lista são os corais nacionais. É isso aí, pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre os nossos corais, né? Os corais brasileiros. Então, para quem não sabe, no Brasil a gente tem algumas espécies de corais, porém, todas as espécies que nós temos aqui no Brasil têm a sua coleta e comercialização proibida, tá? Então, é ilegal coletar e manter corais nacionais no seu aquário, tá bom? Então, tenham isso em mente, a gente não pode ter os corais nacionais, e a maioria deles, inclusive, são corais mais amarronzados, que não tem uma coloração tão legal quanto os corais que a gente está acostumado aqui a ver. Porém, tem um coral nacional em específico que vem sofrendo há muito tempo nas mãos dos aquaristas, né? Que são as escolimias nacionais, né? Ou conhecido também como coral esmeralda. E esse coral, na verdade, ele é realmente bem parecido com as escolimias australianas, né? Se você olhar uma foto, você vai ver que é praticamente o mesmo animal, parece, né? Porém, primeira coisa que é importante dizer é que as escolimias brasileiras, elas não têm aqueles tons alaranjados, né? Elas são animais mais azul, marrom e verde, né? Tá? Algumas podendo ser bem verdes, inteiramente verdes, por isso que elas são chamadas de coral esmeralda. Só que, infelizmente, principalmente essas variações verde, são quase hoje impossíveis de encontrar, porque o aquarismo acabou coletando muitas delas da natureza. Daí, por ter essa cor chamativa, elas eram muito fáceis de ser encontradas, e o pessoal ia lá e retirava da natureza esses bichos, o que é uma pena, assim, enorme. E até hoje, infelizmente, tem gente que coleta esses animais para vender, e essa espécie, hoje, ela é uma espécie ameaçada de extinção no Brasil. Ela é uma espécie que, se não me engano, ela ou só ocorre no Brasil ou só ocorre aqui no Atlântico, né, essa espécie, e ela está praticamente ameaçada e está sendo extinguida do nosso litoral, principalmente por conta da captura ilegal para o aquarismo. Tá? Então, se você é aquarista e você viu uma escolimia sendo vendida a menos de R$500, a menos de, sei lá, R$800, não compre, porque certeza que essa escolimia é nacional. Porque escolimia importada é caro, tá? É caro. Você não vai encontrar uma escolimia importada australiana por menos de R$1.000, e R$1.000 eu estou sendo muito generoso, tá? E muitas vezes, né, esses corais nacionais, essas escolimias, elas são vendidas a tipo 100, 50, R$200, né? E via de regra, elas têm esse padrão de cor que eu comentei, meio azul, verde, amarronzado, tá? Então, se você vê uma escolimia dessas cores, nessa faixa de preço, foge, não compre e, se possível, denuncie a pessoa que está vendendo esse coral, tá bom? Porque ela está cometendo um crime ambiental gravíssimo, beleza? Então, número 9 está feito aqui, evitem os corais nacionais, porque você vai ter dor de cabeça e você vai estar
prejudicando em muito o nosso ambiente recifal aqui no Brasil. E bom, número 10, rufem os tambores, trouxe aqui para vocês, né? E esse aqui vai ser bem polêmico mesmo. Vai ter muito aquarista me xingando aí, mas eu preciso falar, né? E, novamente, isso aqui trazendo para vocês é a minha opinião, baseado principalmente também na preocupação que eu tenho com os recifes de corais. Então vamos lá. Número 10 da nossa lista são os corais de pólipo único, ou single polyp, que a gente fala, né? Então, basicamente, eu tô falando aqui dos bales, das acantofilias, das indofilias, das cinarinas, das escolimias, tá? Tô falando de todas essas espécies aqui de corais. Por quê? Porque, basicamente, esses são quase que os únicos corais, hoje, do nosso mercado, que a gente não consegue cultivar em cativeiro. Ou seja, todo coral que você comprar, seja uma escolimia, acantofilia, cinarina, endofilia, todos esses animais são coletados, ou seja, você vai estar retirando um coral da natureza, diretamente do recife. E você vai estar retirando não só um coral que está lá no ambiente natural, como você está tirando um coral que não se reproduz tão rápido quanto os outros corais que a gente conhece. Porque, por exemplo, na natureza, uma acrópora, você tem lá uma colônia de acrópora. Aquela acrópora, não sei se o cara vai coletar um pedaço daquela colônia, ele pega ali um fragmento, tira uma peça ali, e aquele resto daquela acrópora continua lá, crescendo, se desenvolvendo, e ela vai crescer de volta aquele pedaço que o cara coletou. Quando a gente fala desses animais, não. Esse animal, a partir do momento que ele foi coletado, ele não vai mais existir ali, acabou. E como eles são animais que não se reproduzem de forma assexuada, só de forma sexuada, através da desova dos corais, né? E a desova dos corais, ela acontece uma vez por ano. Ou seja, é um animal que tem uma chance de uma vez ao ano se reproduzir, e a gente está tirando ele do ambiente natural. Então são animais que já estão tendo as suas populações em declínio muito forte, porque a coleta deles é muito grande. É um animal, eu concordo com vocês que gostam, né? É um animal maravilhoso, ele é lindo, nossa, é fantástico, é um bicho muito bonito mesmo, né? Porém, ele vem com esse ônus aí de que você está tirando um animal do ambiente natural e sem dúvida está prejudicando, porque hoje, quando a gente fala de corais, né, de recifes de corais, os recifes de corais estão entrando em extinção ao longo do mundo inteiro, justamente por conta do aquecimento das águas do oceano, os efeitos de branqueamento em massa estão dizimando os corais. Então, para vocês terem uma ideia, calcula-se que até hoje, só pelo branqueamento, a gente já perdeu cerca de 60% de todos os corais do nosso planeta. Ou seja, a gente tem um contexto atual onde nós temos corais morrendo o tempo inteiro por problemas ambientais, o tempo inteiro corais tendo mortalidade em massa, e a gente continua o tempo inteiro coletando corais do ambiente natural, principalmente esses corais que não dá para reproduzir em cativeiro. Então, qual que é o sentido disso, pessoal? Eu sei que é um animal muito bonito, ele é lindo, mas cara, se você é aquarista e você quer manter o seu hobby, você quer manter os aquários, você quer manter os corais na sua vida e no planeta, porque os corais são fundamentais para o funcionamento do planeta, você precisa parar para pensar nisso, cara. Para que você vai fomentar, vai estimular, vai comprar, vai gastar uma nota num animal que está sendo coletado e está passando por dificuldades da natureza? Não tem porquê. Para pensar, diferente dos peixes, os corais são muito mais fáceis de reproduzir em cativeiro, mas muito mais fáceis. A gente tem centenas de opções de variações e de espécies de corais que são reproduzidas em cativeiro hoje, seja no Brasil, seja fora. Então, para que a gente vai ficar estimulando a predação de 5 espécies ali, se a gente tem centenas de outras espécies que são tão legais quanto, tão bonitas quanto, e não vão gerar nenhum impacto no ambiente natural? Então, fica aqui o meu apelo, né, ao pessoal. Vai ter muita gente chateada com o que eu tô falando aqui, porque são animais muito queridos, eu concordo, são animais lindos, mas na minha opinião, enquanto a gente ainda não dominar a desova desses animais, não faz sentido ficar coletando esses bichos da natureza o tempo inteiro. Então é isso aí, pessoal. Deixei aqui pra vocês as minhas opiniões sinceríssimas, tá bom? Espero ter ajudado, espero que tenha muito aquarista aí que não tinha essas informações, que agora tem, e possa trabalhar, e possa não só pensar sobre isso, refletir e mudar o seu hábito dentro do hobby, né? Mas também que você, que tenha sido impactado por esse vídeo, possa também divulgar, propagar esse vídeo para mais pessoas e educar cada vez mais os aquaristas do Brasil para que a gente lute e trabalhe para construir um aquarismo mais sustentável, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanharem, ficarem até aqui. Se vocês curtiram, deixa o like. O comentário de vocês aí é sempre muito bem-vindo. Larga a inscrição. Se puder também, compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp dos aquaristas que você tem. Vamos fazer essa informação rodar e tentar conscientizar aí o máximo de pessoas que a gente conseguir, beleza? Então é isso aí, tamo junto, um grande abraço e fui!